Sejam bem-vindos à Biblioteca Analógica. Eu sou Vinícius, tô aqui com o Wagner. Wagner Longoff. E aí, Wagner, tudo bem? Tudo certo. Hoje a gente vai falar aqui de uma reportagem, uma matéria, né? De uma revista que a gente mencionou no último episódio aí, que é o olhar fotográfico, né? Como que 3 fotógrafos conseguiram fotografar a mesma festa. Vai ser bem legal porque a gente vai mostrar que a linha de raciocínio de cada um, as limitações, o que cada um conseguiu fazer e, né? Porque eles tinham equipamentos muito diferentes. Isso, exatamente. E assim, eu achei uma sacanagem, assim, pareceu que, conforme eu fui lendo, pareceu que, tipo, não, esse aqui, ó, vamos ver o que ele vai fazer. Castigo. Foi um desafio mesmo, assim, é bem legal. E pra eu que trabalho em eventos, né, capturando foto, vídeo de evento, foi bem interessante, assim, pensar como que isso era feito anos atrás. Mas antes disso, antes da gente começar propriamente o programa, se você quiser avançar aqui no YouTube, você consegue ir direto para a pauta, mas a gente faz esse ambiente aqui no começo do programa para falar o que foram as últimas semanas aí, nossos trabalhos, o que a gente andou fazendo e o que você andou fazendo aí, guys? A lição de casa. A nossa lição de casa, Eu queria só mostrar essa foto aqui, ó, que eu fiz faz 2 semanas, que foi numa praça na cidade de Jarinu, e eu usei um equipamento interessante, que foi essa câmera aqui. Pera, deixa eu puxar. Vamos tirar a revista aqui? Essa daqui é uma câmera. Muita gente imagina, né, que as câmeras monoreflex vieram junto com essas 35mm, mas o conceito monoreflex é muito mais antigo. Essa câmera é do começo do século XX, é americana, é uma Graflex, e ela funciona assim, ó. Ela tem aqui a lente com um fole. Se eu virar assim, tem um espelho aqui que joga a imagem para cima e você vê a imagem por aqui, ó. Então, para fotografar com essa câmera, você faz assim, focaliza e dispara. Você tem que armar o obturador aqui, aí você... deve ter trabalho. Aí você dá corda aqui nela e depois é do outro lado. Tá vendo? Isso aqui foi o disparo da câmera. Só que ela está com uma lente Tessar, mas eu queria fotografar com essa lente aqui, ó. Essa lente é francesa, chama Desrogy, o fabricante. E, bom, deixa eu tirar esse monstro daqui, que senão não vou conseguir falar. Que ano que é a câmera? Essa aqui, a Graflex não fez um registro bom dos números de série. Então, pelos catálogos, pelas informações... Estimativa é 1920, mais ou menos. Ah, tá. E eu queria estrear essa correia, porque ela é muito pesada, então ficou legal isso aqui, porque daí eu faço... Você não levou no tripé, você levou aqui. Ah, sim. Não, isso aqui é handheld. Caraca! Não... Então, mas daí Aí eu queria usar essa lente aqui, que é uma lente 290mm. Então, é uma lente longa para esse formato, porque essa câmera ela usa filme 4x5, então é grande formato já. E 290, você vê a diagonal aqui, tem mais ou menos 135 ou 140mm, e a lente é 290, então é o dobro. Então ela corresponde mais ou menos a uma 100mm, se fosse numa full frame. Tá. E aí eu fui aproximando, eu vi esse pessoal jogando cartas, eu quis fazer a foto. E 100mm você consegue de uma distância interessante, né? Eu adoro lente mais longa. Aí assim, eu queria tirar essa pessoa de fora, essa árvore, mas eu não conseguia porque tinha formou tipo um círculo em volta da mesa de jogos aí. Mas no final achei que ficou legal, porque parece que a gente está espiando, né? Quando você tira uma foto de longe... Parece que você está espiando uma coisa que está acontecendo e que as pessoas não estão
sabendo, vamos dizer assim, da sua presença, de que você está tirando a foto. E ficou parecendo que, assim como os outros personagens ali que estão parados, você também é um, tá parando vendo o jogo, né? É. Assim como as outras pessoas ali. Ficou bem legal. O chapéu branco ali deu um toque bem, bem especial pra O foto. olhar desse daí do fundo ali ficou legal. Um erro, assim, uma coisa que eu preferia ter pensado na hora, seria muito legal fazer de um jeito que desse para ver as cartas, né? Putz, aí você teria que ficar um pouco mais pra cima, né? Mas você vê esse senhor aí que tá embaralhando, tá bem naquele momento em que as mãos cobrem todas as cartas. Seria Sim, mais legal se desse para ver. Mas sim. Ah, legal. agora é uma lente assim, ela não dá foco em tudo, Ah, mas. Pô, dá um pouco de flare aí embaixo, mas eu achei bem bonito. Bem bonito. ela tem uma personalidade, vamos dizer assim, Tem, para tem. elogiar E ela é o defeito. meio creamy, assim, É. meio. Né? Como que chama? O fabricante é de Rogi e o tipo de lente é rapida e rectilínea. Ela tem dois dubletos, um aqui na frente e um aqui atrás, são dubletos idênticos. E eu comprei num leilão, isso aqui no Brasil. Ah, que legal. E como eu sei que as pessoas são curiosas sobre isso, eu vou falar, eu paguei R$ 320 essa lente Nossa aqui. senhora. Ela estava, os vidros estão muito bons, essa parte metálica estava meio danificada, mas eu dei uma recuperada, fiz as tampinhas. O pessoal foge um pouco dessas lentes aqui, acha, isso aí não serve para nada, não sei o quê. Ô, Engano. louco, uma fotaça essa É aqui. muito legal explorar esse tipo de óptica aqui, Uhum. em grande formato. E quando aparece, é difícil aparecer, mas quando aparece, às vezes são negócios muito bons. Uhum. Então, tá isso. Essa foi minha atividade Caramba, recente. uma atividade Lição impressionante. de Eu casa. achei muito, muito legal. Beleza, É obrigado. assim, e claro, não é todo dia que você vê uma câmera Tá? de segurar pra tirar foto sendo usada assim. Muito, muito bacana. E o pessoal na rua, assim, tipo, olhou, ficou É curioso? comum quando você sai com uma câmera dessas, as pessoas vêm perguntar o que que é, funciona, vende filme. E eu gosto porque se você vai na rua com uma câmera, sei lá, uma Sony, uma Nikon digital nova, eu vejo que as pessoas se sentem às vezes um pouco invadidas, assim, falar, para Sente, que é essa foto? Para que você sente. vai Acha usar? que acha que é tipo reportagem. Isso já aconteceu comigo. Câmera tipo Rolleiflex, essas coisas, sempre dá conversa. O Ah, cara com vem falar, certeza. meu pai tinha uma dessa, meu avô tinha uma dessa. Ninguém, assim, a recepção para fotografia analógica com câmeras antigas por parte do público é uma coisa muito gostosa, é muito legal de você ver que não tem essa tensão Sim, que é do dia de hoje, de que vai vazar, que vai pôr na rede, vai não sei o quê, sim. vai O usar a uso, sua né? É imagem. isso, é muito mais é engraçado. Se aproxima muito mais de algo artístico É, do ponto de vista assim, se fosse alguém com um quadro pintando, é, sabe? é, é. Do que realmente um negócio fotográfico digital, né? E eu chegou aqui, ó, a minha Yashica Electro 35 aqui, GS. Comprei ela, confesso, numa esperança, assim, na OLX mesmo, mas realmente não tava com muita esperança que ela ia estar 100%. Mas a lente tá relativamente limpa. O Tá Wagner boa, falou que tá super, tá. né? Então, assim, ela tá bem nova. A única dificuldade que eu tive aí foi para testar o fotômetro dela aqui. Que ele é eletrônico. É. Então é uma pegadinha aí. No episódio passado a gente falou muito sobre isso e tal. E ela tem um mix aqui. Ela é metade eletrônica, então ela faz a velocidade e a parte da medição da luz de forma eletrônica, mas a abertura, foco e tal, obviamente ela é manual, né? Dá para você colocar o ISO aqui, né? Padrão. E aí o que acontece? Essa luz amarela ela acende quando tá slow, né? Então tá assim, o obturador ele tá muito Velocidade muito baixa. velocidade baixa, mas tá escura a foto, né? E
tem over, que aí é o overexposed, então assim, ele tá com muita luz, aí você precisa diminuir, aliás, fechar um pouco mais a abertura, né? Ir para um F4, 5, que é o que eu costumo usar aqui. Não cheguei no F16 ainda com ela, mas ela tá bonitinha, tá funcionando. Esses dias eu testei o B dela aqui. Fui tirar uma foto no meu quarto, tem uma caveira, sabe? Caveira, tipo, meio Shakespeare, assim, sabe? E tinha uma luz atrás, que a Aline instalou uma fita LED. Aí eu falei, nossa, tá estranho isso aqui. Tô com o filme branco e preto aqui, Double X aqui também. Vou tentar. Só que de jeito nenhum. Botei aqui no. Ela vai até o F. A abertura máxima dela é 1.7. E fiz de tudo, não ia, não ia. Aí eu falei, quer saber? Vou cronometrar aqui na mão. Aí fui lá, fiz, vamos ver depois. Funciona. se vai dar certo, né? E é isso, é uma câmera linda. Ela é bem sofisticada. Ela é bem sofisticada. Ó, aqui tem o esquema de testar a bateria dela. E realmente, aqui, ó, acender a luzinha. E a lente é 1.7, né? 1.7, E ela não muda a lente, né? Então ela é como se fosse uma Trip 35, para simplificar, assim, né? Para quem conhece. Eu comprei ela, eu confesso, falei pro Wagner. É a câmera que o Peter Parker, Homem-Aranha, usa no filme de 2015. 2015? Ou um pouquinho antes, não lembro agora. Mas não é o dos anos 2000, é dos anos 2010, né? Ele usa essa aqui. Obviamente ela tava com a marca tampada, mas descobriram. E eu achei ela bem bonita, assim. Achei ela até que fácil. Eu achei que por ser do filme ia ser um negócio, assim, difícil e tal. Já vi outras entrando à venda, então se você tiver interesse, procura. A única questão, o porém dela aí, essa parte eletrônica, é a bateria aqui. Porque essa bateria, ela não é feita mais, o tamanho dela. Então você tem que fazer uma gambiarra para conseguir funcionar. O Wagner comprou a bateriazinha para mim, né? Uma de 6 volts, né? Uma de 6 volts, exatamente. E assim, eu já vi várias formas de resolver isso, tá? Tem alguns adaptadores que você consegue comprar em sites chineses aí. Adaptadores de metal mesmo, que você encaixa a bateria nela, coloca e ela vai funcionar normalmente. Mas o jeito mais simples, mais fácil que eu consegui fazer, que deu certo, tem um papel alumínio aqui. Eu fiz tipo uma rolha de papel alumínio, amassei ela, coloquei aqui e tá funcionando. Porque é o Assim. diâmetro dela que é. A altura é boa, né? Isso, Então, assim, é uma questão de conexão elétrica aqui. Se você não conseguir fazer essa questão, a velocidade do shutter dela é 1/500. Aí é difícil. Aí é complicado. Então, assim, o Wagner até ficou surpreso, né? Porque acho que a Trip 35 ela é Não, a 40. maioria das eletrônicas, se a bateria não funcionar, elas fazem a 1,60. Que aí é super prático. Que é uma velocidade média. Normal, né? Mas essa aqui vai pro extremo, vai pro extremo, né? Ela tira o mais rápido possível dela. Então, enfim, acabou funcionando, mas tá aí. Eu acabei pegando essa segunda câmera, né? Eu tenho a Canon que eu já mostrei aqui, porque eu quero deixar essa aqui com o filme preto e branco, que ele é mais maleável e tal. Ela é bem menor, não parece, mas ela é bem menor do que a minha outra câmera. E a outra eu vou deixar com filme colorido. Então eu quero ter. Mas eu gostei tanto da portabilidade dessa. É um bacana. Então eu tô muito em dúvida, assim. Tipo, eu tô pensando em ir pra praia com filme colorido, pegar um negócio bem assim, né? Ensolarado. Tô pensando seriamente se eu não levo ela, assim, porque ela realmente tem um transporte aí bem mais facilitado do que a Canon. A única coisa que eu reclamo dela, assim, é a questão do foco. Eu acho que o ponto de foco dela, para fazer de noite, por exemplo, é bem. É telemetria, né? É telemetria, só que é um pontinho muito, muito pequenininho. Aí eu acho que é complicado. É prática, né? Eu acabei de testar a Leica aqui, que é o mesmo estilo de foco, né? Só que é uma janela gigante, assim, um quadrado gigante. Isso aqui é um pontinho, mas ela é aquilo, né? Se for fazer de dia, já vai num F.
8 aí, É. aí é tranquilo, né? Você não fica ali na precisão do 1.7, que aí dá um pouco de medo de sair desfocado. Mas sair desfocado também faz parte. Julho de 1951, por 35 cents, no Canadá. Aqui a data que registra a publicação dessa revista aqui que a gente vai falar hoje. E muito interessante, né? Assim, como a fotografia era parte de uma pauta social, midiática, Sim, né? Daquele momento. Hoje em dia, nossa, você custa para achar um Instagram legal para você acompanhar, que tem uma análise, né? Alguma coisa que fale sobre fotografia com mais profundidade. E foi nessa revista aqui que o Wagner deu a ideia pra gente, depois da gente fazer o episódio das câmeras, que é um exemplo perfeito de distinção de câmera, distinção de profissional, né, do fotógrafo. Mas Wagner, você já fotografou evento, assim, festa? só da própria família, Ah, assim. não, mas conta. É. Eu fiz agora faz pouco tempo, tem um amigo aqui que tem uma banda que eles fazem cover do Pink Floyd. E é uma noite ele tocou o Dark Side of the Moon inteiro. E eu fui com uma câmera bem sem vergonha, com um flashzinho de bulbo, e fiz algumas fotos assim. Mas em evento, assim, Não, nunca fiz assim. Faço assim, às vezes aqui na cidade tem procissão, tem alguma missa, tem alguma coisa esportiva. carnaval. Carnaval eu não fui porque eu não gosto de carnaval. Eu também não fui aqui. Mas tem, Mas, assim, as festividades populares e mas tal. aquela foto de evento que você vai para fazer uma cobertura que todo mundo tem que sair, tem as autoridades, isso aqui, isso eu nunca fiz. E né, evento musical de. Musical eu fiz o primeiro Rock in Rio. Ah, eu já vi uma matéria sobre disso, é verdade. Eu consegui uma credencial de imprensa que eu não era. Só o primeiro Rock in Rio. Eu era professora de matemática. Mas uma aluna, o pai dela tinha uma revista e ele me conseguiu a credencial e eu fui lá. Então já fotografei grandes shows. Nossa. Fotografei um pouco de balé também. Ah, legal. É assim, eu puxei esse assunto porque é uma abordagem, né? Falando que a gente vai falar bastante disso hoje, mas é uma abordagem meio documental, assim. Tipo, um geral, aí bota a plateia, aí tem o palestrante, eles têm que pegar uma foto dele, às vezes o palestrante junto com a plateia. Você vai palestrar num evento de fotografia em breve aqui, que a gente vai trazer mais informações. Eu provavelmente vou fazer foto sua de você lá pra gente alimentar nossas redes sociais, Caprichem, caprichem. registrar e tal. E é meio assim, né? É um negócio que acaba sendo um negócio meio padrão. Mas isso quando você tem uma Sony A7 III na sua mão. Foi o meu caso esses dias que eu te contei, que era um local bem fechado, assim, uma meia luz, um restaurante, né? Rolou ali uma conversa sobre negócios e tal, e eu fui para fotografar isso, e eu precisei jogar, tipo, ISO no... A lente tava no 2.8, que é o, né, máximo de abertura, mas o ISO da coitada da full frame aqui foi para 16 mil, assim, eu tive que... Geralmente eu deixo no máximo até 12.800, 12.800, mas eu falei, nossa, aqui eu vou precisar um pouquinho mais. Tudo bem que depois eu precisei tratar, etc, mas mesmo assim foi um sufoco. 16 mil. 16 mil. Se fosse filme, acho que dá uns 2 dias no revelador para fazer 16 mil. Eu puxei esse assunto porque, assim, 1951. Imagina isso aqui. Imagina essa situação que a gente vai passar para vocês hoje. Então, essa revista ela traz a matéria sobre uma festa da imprensa americana, dos fotógrafos de revista, e eles tiveram a ideia de lançar um desafio. Eles chamaram 3 fotógrafos profissionais e deram equipamentos completamente diferentes para cada um, com algumas limitações, e falaram: olha. E é engraçado que é uma responsabilidade porque tem os fotógrafos lá, né? Então, assim, eles iam ver depois as fotos e então foi um desafio. Não foi um desafio assim, olha, gente, são desconhecidos e tal, E uma né? competição, num certo sentido. Exatamente, tem esse ponto de vista competitivo mesmo, assim, né? Bom, aí os equipamentos que eles deram foi o seguinte, ó. 2 fotógrafos ficaram com uma Contax
desse tipo aqui. É uma câmera alemã, só que tinha uma diferença grande. Um deles tinha que usar só a luz ambiente, que é bem fraquinha, é uma luz de. Até na matéria eles falam que é uma luz mais para romance do que para fotografia. E ele estava com uma lente, uma Nikon 35mm, mas ele trocou por uma Sonar F2 85. Então, 85 para esse formato aqui já é um pouco fechado o ângulo, né? Já é um pouco mais para uma tele. Com certeza, assim, passou de 50 pra mim, já o negócio começa a fechar, né? O outro que ia usar também uma Contax, ele tinha um flash eletrônico, que para a época era muito potente. Eu trouxe um flash eletrônico aqui só para que não é o Não é exatamente não esse, é, né? só para mostrar que ele podia rebater no teto. Então é comum você ter. Hoje pouco se usam os flashes, né? Mas era um flash que ele podia jogar no teto ou podia pôr assim a 45 graus, aí uma parte vai para o teto, mas uma parte vai direto nas pessoas. Mas não é aquela luz direta que marca muito, né? E aí ele usou uma lente, uma 35mm, ele já usou uma angular, não muito aberta, mas uma angular. E ele usou uma Biogon, que é uma lente maravilhosa, assim. Essa aqui é uma Biogon também, mas essa aqui é 21, que é muito aberta, né? Bem aberta. E o terceiro fotógrafo, ele ficou com uma câmera que era eu não tenho a câmera que ele ficou. A gente vai colocar a foto, ele ficou com uma Argus 40, que é uma câmera americana que estava sendo lançada naquele ano. Então, assim, tem sempre coisa de patrocínio. Eu não duvido que as Contax tenham sido emprestadas como patrocínio também O desafio veio da redação da da revista, né? revista. Então, assim, imagina-se que na época, né, testava e tal. Então, a câmera do outro fotógrafo, ela era uma intermediária entre essas duas. Essa daqui é uma câmera que chama de falsa TLR. TRL é Twin Lens Reflex, porque ela tem duas lentes. Por que que ela é falsa? Porque uma TLR de verdade, ela tem um sistema de foco, ó, que quando você gira o anel de foco aqui, as duas lentes vão para frente e para trás, tanto a de cima como a de baixo. E isso serve para o seguinte, para quando a pessoa for fazer o foco, que ela vai olhar por aqui, ela foca olhando a imagem dessa lente e essa lente vai para o filme. Essa daqui não, essa daqui ela chama falsa TLR porque não tem isso. O foco dessa Argus 40 é feito aqui, é feito por distância. Então ele tinha que olhar, falar, acho que está uns 2 metros, punha lá 2 metros. Provavelmente ele faria em pés, né? Porque é americano. Mas você avalia a distância, regula e bate. E a iluminação que ele usou era uma coisa muito comum, acho que era quase. O flash eletrônico devia estar entrando, era essas lâmpadas assim, ó. É uma lâmpada que ela queima uma vez só. E ela vai num. Uso único. É uso único. E ela vai normalmente num flash que o Ah, pessoal chama de margarida, ó. clássico. Então é um flash na câmera mesmo, desse jeito assim. Ele põe a lâmpada e ela fica colado, isso aqui fica colado na câmera. Então era esse o desafio. Cada fotógrafo tinha que fazer o melhor possível, explorando o seu equipamento. Um era só com luz ambiente e ele escolheu uma lente mais fechada. O outro tinha o flash eletrônico que ele podia rebater no teto e ele usou uma lente mais aberta. E o outro era com essa câmera bem amadora, usando um flash na câmera do tipo flash bulb. E esse flash, ele tem uma potência, como ele estoura uma vez, É boa. e é uma potência mais forte, assim, de não dá para ele rebater de um jeito muito extraordinário, né? A Não, limitação ali do movimento dele, né? ele tem um alcance de 2, 3 metros, vai uma lampadinha dessa daqui. Ele é forte ali na distância que você tá, né? De uma distância normal. O flash eletrônico também não era grande coisa. Eu dei uma olhada, é 80 watts por segundo. É um flash bem fraco até para o padrão de hoje. Mas era melhor do que esse. Sim, ele equivale mais ou menos a um número guia 20, mais ou menos. Eu dei uma olhada antes. Então é um flash também, não é grande coisa. Eu fico bobo vendo a qualidade das fotos que nós vamos mostrar, como que eles conseguiam revelar e ter essa qualidade, porque são condições que você falou agora em ISO 16000,
Não existia. As câmeras que tinham aquela marcação de ISO ia até 200, porque não tinha. Os filmes eram ISO 100, já era um filme super sensível. Falando em filme, eles usaram. Super XX. Que eu descobri hoje que é o filme que tá na minha câmera, né? É o filme de cinema, o Double X. O Double X. É engraçado isso que eles estavam com um filme de cinema naquela situação. Então é um uso comum, né? Se a gente usa até hoje, lá eles estavam. Eu acho que naquela época era um filme, ele já era comprado já Bobina. já para câmera mesmo. Interessante. Depois é que a Kodak deve ter lançado os outros, né? O Pro X, E limitando um 3X. pouco também, né? Aí o Double X deve ter ficado mais para cinema. Mas isso é legal porque, assim, as fotos que eu venho fazendo, as fotos que você já fez recentemente, né? Você já lidou com esse filme, a gente já lidou com esse filme. É. Então, a perspectiva de imaginar naquela época, usando o filme né? E reproduzindo essas fotos é muito interessante, né? São marcas, acho que de todas as mídias, assim, o filme é muito longevo, né? Esse filme de cinema foi criado pelo Thomas Edison no fim do século XIX. Esse existe até hoje, igualzinho. Uhum. Isso, pensando em termos de tecnologia, é extremamente longo o período. Né? Uhum. E aqui mesmo na capa da revista tem como usar o Ektachrome. Ektachrome é um filme aí que a galera tá desesperada atrás, que não acha mais pra fazer. Essa década de 50 foi o incentivo para mudar para foto colorida. Né? Houve resistência para mudar para o filme pancromático. O pessoal preferia ortocromático. E Qual é a diferença disso? O ortocromático ele não é sensível ao vermelho. Então você consegue revelar vendo, você revela com luz de segurança. E o pancromático você precisa revelar em escuridão total, né? Então usa aqueles tanques. Eu li que o Hurl, que era um fotógrafo de Hollywood, ele custou para adotar o pancromático, ele ficava sempre no ortocromático. Então, essas mudanças, embora a gente hoje fale, nossa, melhorou, na época sempre tem uma resistência, porque a pessoa já domina Sim, com certeza. Um filme, não quer mudar para um novo. Sim. Bom, vamos então à matéria. A matéria. As fotos, o que cada um fez, né? E quais eram as dificuldades e quais foram as estratégias, né? Eu vou dar uma passada na revista aí para vocês matarem a curiosidade do que tinha também dentro da revista, né? Tinha de tudo. Você pode imaginar. Mas é muito, muito legal. Aqui, foto colorida, né? Olha aqui uma tabelinha para revelar o Ektachrome. Ó, tem um tutorial. Laboratório, né? Tutorial completo aqui. Mas já foi? Ah, não, tá aqui. Olá. Chegamos aqui, então. 3 homens cobrem uma festa. Parece até tipo um nome de faroeste, né? Era o pós-guerra. Tudo tinha que ter uma dose de... Eu acho que a gente pode começar falando, agora que você já, né, passou os detalhes das câmeras, a gente falou do filme, de uma coisa que acho que a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu fui ler. Nunca tinha visto uma revista assim, ainda mais sobre filme. Você falou também que ela existe até hoje, né? E é interessante que eles passam até a forma como que ela foi, o filme foi revelado, né? Eles davam a ficha completa. A ficha completa, de quanto tempo, qual tipo de revelador, né? Equipamento. O equipamento. Então isso assim, é para você olhar as fotos e saber exatamente assim o que seguir, o que fazer, Era né? para aprender mesmo. Aprender mesmo, né? Mas voltando aqui, qual que é o seu fotógrafo favorito do momento 3? Aqui, das imitações que eu gosto que tinha? Mais do Pum, é um nome meio estranho, né? O último, né? Eu também. Porque ele foi muito criativo com essa câmerazinha aí. Eu também. Só que mais pra frente a gente fala por que cada um gostou. Eu vou guardar, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. Mas começando então, qual que era a maior dificuldade do primeiro fotógrafo, que é o Fingers?
É isso? Então, acho que é Fingers. Tigers. Fingers. É o que usou luz Luz ambiente. ambiente é 85 milímetros, né? Bom, ele precisava usar velocidades muito baixas, porque a condição de luz era terrível, né? Luz de festa. Uhum. Na matéria, eles falam que ele usou, acho que 1/10 até 1/4 de segundo. Meu Deus. Na mão. Na Isso é mão. muito difícil. Numa festa. Tem uma coisa, essa câmera Contax, ela é extremamente estável. Isso muda de uma câmera para outra. Coisa, né? Ela é muito mais fácil de fazer foto na mão com ela do que com muitas outras. Mas tem algum dispositivo ali que foi criado ou Ela não simplesmente é um tem jeito? espelho, porque ela não é Ah, reflexo. tá. Então, não ter espelho, que é um movimento Impacto, tem um de impacto, né? impacto, Uhum. ajuda. A cortina dela corre na vertical. Isso também me parece que ajuda. E assim, é a maciez do Do mecanismo equipamento. como um todo. Nossa, olha. É muito. Bom, mas olha, mesmo assim, 1/4 de segundo é velocidade muito baixa. E é assim, para você pegar, pensando aqui, tá? Quando você vai fazer uma foto mais aberta, com uma lente 20 milímetros, uma lente 35, você dá uma tremida, às vezes dá uma controlada por ela ser aberta. Exatamente. Então, assim, às vezes a luz tá viajando ali e tal, às vezes o meio da foto fica nítido, É. e as bordas um pouquinho ali, né? É porque se você movimentar a câmera 1 grau, aquele 1 grau no filme corresponde a um deslocamento ínfimo, porque ela é muito grande. Isso, agora, Se ela for fechada, uma 85 se milímetros, você mexer 1 grau, o deslocamento do ponto ali no filme é bem mais significativo. eu sei disso porque eu tenho sim, lógico que é outro contexto, tá? Filmando com uma dessa aqui, eu tenho uma lente 90 milímetros da Sony, ela é macro. Faço muita foto de produto e vídeo também. E eu sei que, tipo, se eu fizer assim, ali na hora, mesmo que estabilizando com as tecnologias mais avançadas e tal, dá uma Sim. complicada. Então, nessa situação, ele com certeza foi o com mais. Eu nem acho que o último teve um desafio tão grande Eu quanto o concordo, primeiro, né? concordo. Por conta da velocidade e da lente que ele escolheu. Aí ele tinha que usar a lente toda aberta, sempre, né, que era por causa de ser muito escuro, e com certeza ele puxou o filme. O, Assim, o que é puxar o filme, então, vamos Wagner? supor que ele usou um filme ISO 100, que a revelação dele seria necessária, vamos supor, 7 minutos, num certo revelador lá. O que o fotógrafo faz? Se ele expõe menos, porque ele tem menos luz, ele vai deixar mais tempo no revelador. Uhum. Sabe, se o feijão está mais duro, você deixa mais tempo na panela. Para chegar no 16.000 de ISO, deixa 2 dias. Aí, para ter um controle de toda vez ficar igual, o que o fotógrafo faz é o seguinte: ele pensa no ISO, que na época era ASA, né? Eu tô brincando 16.000, deixar 2 dias no revelador não Não. não faz sentido. Então ele deve ter pensado, bom, vamos supor que esse filme seja ISO 400, e em vez de deixar 7 minutos, que seria para o 100, eu deixo 15. Uhum. Então foi esse o. Então eram 3 coisas: velocidade muito baixa, abertura muito grande, e quando você puxa o filme, o grão do filme cresce muito. Então você tem 3 coisas que concorrem para a perda de nitidez. Então o que foi que ele fez para compensar essa dificuldade? Aí a gente vamos ver as fotos deles. Então, a escolha das fotos eu acho que foi onde ele conseguiu achar aí. Achar a saída. Porque é o que eu tava falando, olhando as fotos, eu tava relembrando aí das minhas experiências e tal. O palestrante falando, né? No momento ali que você sabe que a pessoa ela vai ficar ali, o máximo do movimento que ela vai ter é a mão e a boca ali, né? E ele pegando esses planos mais de meio corpo só, você tem uma fotografia com áreas maiores. E quando a área é maior, quando o elemento do fotográfico ali é maior, se houver alguma pequena tremida ou se o grão cresceu demais, isso até que aparece menos do que. Vamos imaginar ali que
ele tivesse focando uma pessoa mais longe. Se ela se Sim. movimentar pela distância, o borrando o movimento é muito mais fácil de Seria detectar, né? pior. Ou se ele fotografasse uma multidão, ou várias pessoas, ele com a profundidade de campo ruim, por causa da abertura grande, muita gente ia sair fora de foco. Então ele resolveu fazer mais planos fechados nas pessoas, que são essas duas fotos. A da mulher ficou mais de evento, né? O outro, que é um homem, né? Acho que tá. Essa mulher, ela tá cantando. Ah, tá cantando? Ela é alguém que foi para cantar na festa assim, Mogi Cocas é uma artista. Ficou bonita essa luz no rosto dela, Sim, no sim. contraluz. E aqui, essa aqui não tem muito contexto de evento, né? Assim, contexto eu quero dizer, em volta do personagem, do assunto ali da fotografia, você tem umas coisas mais genéricas, assim, né? Eu Sim. não tenho um microfone, que é o máximo que você consegue Ah, identificar ali de do contexto que tá inserido a foto, né, da sim. festa, né? E eu acho que ele teve bastante dificuldade porque na revista mesmo são duas fotos que eles São mostram, só né? duas, é. Então, assim, Dizem provavelmente na matéria que ele entregou 4 filmes, mas publicaram duas. Bom, e aí tem o outro, né? O Kratovil. Quatroville na situação mais tranquila de É, todas, né? ele usou o flash eletrônico rebatido no teto e uma lente um pouco mais angular, que é uma lente 35. E aí são fotos tipicamente de evento mesmo, né? Sim, são as que, vamos dizer assim, os clientes mais buscam, Muito. né? Eu acho que esse é o ponto principal, É, assim. Por que que eu frisei tanto nessa questão de contexto, né, da fotografia anterior que a gente estava falando? Porque, olha, essa aqui ele também fez. É o mesmo sim, personagem, né? isso, E aqui você já tem mais outras pessoas, tem um outro fotógrafo aqui, isso. né? Já que provavelmente é o ângulo da foto, né? Do anterior que ele estava buscando ali. Então, assim, você já consegue ter mais um vislumbre do que está acontecendo. Essa foto da mesa aqui, provavelmente as pessoas envolvidas ali nem desviaram o olhar pro É fotógrafo, né? tipo instantâneo mesmo, né? Instantâneo, ele não. Eles comentam sobre isso, assim, de como que ele consegue deixar um negócio natural. Esse rebatido no teto dá uma luz bem natural mesmo. Ela fica uma luz meio uniforme demais, talvez meio cheia, né? Você não tem. Mas essa foto do grupo na mesa eu achei que ficou muito boa. É, Agora tem uma coisa, quando você usa flash rebatido, eu não posso, por exemplo, fazer uma foto sua aqui rebatendo, porque vai dar muita sombra no seu rosto. ele cria só. É que nem É, essa luz aqui, na verdade, que a gente tá usando. Basicamente, aqui a composição, só pra vocês entenderem, a gente não precisa se alongar muito nisso, mas tem essa luz aqui, o abajur ali, tem o. Como que é o nome disso? um Não, refletor. um refletor, né? Mas ele tá iluminando aqui o cenário atrás. E hoje tem um bastãozinho de LED aqui bem pequeno. Aqui, vocês podem ver que forma um pouco mais, É. né? A gente E cria aqui aqui já tem uma. uma distanciazinha, né? Tem uma distância, mas do jeito. Se você fizer muito forte, né? Hum. Cria uma situação de deformidade ali no seu assunto, né? E nessa foto que da cantora aqui com o presidente, também ele já podia fazer mais foto de corpo inteiro, mas sempre tomando alguma distância. E é engraçado que aparece ali no fundo o fotógrafo lá, o Pum, com a câmerazinha dele. Sim, sim, que a gente vai ver, acho que talvez a foto parecida, né? É, Isso foi bem legal. Isso acho que é uma das coisas mais legais, assim, do ponto de vista editorial da revista, deles escolherem as fotos e inserirem os fotógrafos nas fotos, né? é. Isso é muito legal. Que a gente consegue ter uma perspectiva ali, né? Das pessoas, de como eles estavam É. posicionados no meio das pessoas, né? Agora, essa a foto padrão, É, não tem detalhe nenhum, assim, e parece. ele era o único que poderia fazer uma foto assim, né? Porque o que que ele fez? Ele colocou o flash meio num ângulo, então uma parte rebateu no teto, uma parte foi lá para trás. Ele também tá numa elevação mais privilegiada, né? Isso. Ele, E também aqui por ser um palco, né, que tem esse orador aqui falando, o fato da luz aqui estar mais forte que lá no fundo, a gente não estranha, né? uhum, Porque ele está justamente no palco. sim.
E você consegue ver até. É claro que assim, tem limitação, porque isso aqui é uma revista, né? Nós não estamos vendo as Não fotos. estamos, assim, e nem é um scanner E do ainda foi. filme. Então, assim, precisa dar um desconto aqui na qualidade, mas provavelmente na foto original daria para ver o rosto das pessoas. Então, Sim. eu me admiro muito com uma foto dessas, como é que eles conseguiam, nessa época, um filme para revelar e dar detalhes nessa distância. É realmente. E essa pra mim, assim, se você tirar essa foto, ocultar essa foto e pegar as outras, pouquíssimo. Que lógico, eles fizeram muitas outras fotos, né? Devem ter sido veiculadas, etc. Mas essa é a mais clássica de evento, assim, É, mostrando. Se precisasse escolher no jornal uma foto pra falar, é, evento tal, seria esse aqui. para dizer que foi bastante gente, então é Isso, bonito. exatamente. O pessoal arrumado. Você pode ver que dentro da mesma câmera, do mesmo, né, setup ali que ele tinha, ele conseguiu fazer fotos levemente distintas. Essa aqui é diferente da que tem muita gente, né? Isso pela distância que ele conseguiu se movimentar ali, pela flexibilidade do equipamento. E o nosso preferido, então? Assim, para mim é surreal, assim, o trabalho que ele fez. Já posso falar por que eu Lógico. prefiro? Então vamos lá. Assim, o primeiro fotógrafo, ele trouxe algo muito mais voltado para retrato. Eu acho que até pela escolha da lente, 85 mm, você vai limitar um assunto, É. pelo menos as fotos que a gente tá vendo, né? É isso que a gente tá se baseando, ele pode ter feito outras coisas. Então é um negócio muito mais intimista, numa perspectiva de pegar o personagem e mostrar o que ele tá fazendo. A cantora, o outro, que eu acho que deve ser cantor também, Parece que ele era o novo presidente da associação. bem novo, inclusive, É, né? é. Novo de idade mesmo. E, enfim, você consegue ter ali uma proximidade com o personagem. O segundo é o que a gente falou, é o contexto de É. foto, de evento, não sei o quê. Essa foto da mesa que a gente falou bastante, ela é bem legal, mostra todo mundo ali, parece um quadro, né? Do pessoal conversando. Agora, uma abordagem que, se eu chegar pro cliente, sabe? Com uma foto da senhora ali aliviando o calo do pé do salto, não dá, eu não recebo. Ele vai pedir pra eu cancelar minha NF e acabou, sabe? Então, essa foto aí, ele deve ter. Por isso que eu falei da competição, ele deve ter pensado o que nem o Fingers, nem o Kratovil vão poder fazer com as máquinas Contax maravilhosas dele. Eu vou fazer com essa coisinha aqui, que era a foto indiscreta. Porque lá embaixo no pé da mulher estava escuro. Sim. Então ele pegou o flashzinho dele ali, paf, e pegou. Não, e provavelmente ele nem focou, assim, no quesito de, eu vou olhar Pela aqui. distância, ele deve ter posto, Isso. ele deve ter posto 2 metros no Não, e começo da foto e vai. E deixou, velho. vai, isso ele não ia pegar o que tava com 85 mm ali, que, não, eu vou. É, Então, assim, o desafio dele e o que ele entregou e a criatividade mesmo, e aí a questão do olhar fotográfico, foi muito legal, assim. Quando eu vi isso, eu falei, cara, que sacada que ele teve, é, e é uma abordagem que nem eu falei, por que não serviria para pro evento? É muito mais um olhar artístico do que um é, olhar documental, é. né? Ele não fala sobre o que está acontecendo. Talvez ele fale mais sobre o que as pessoas estão sentindo dentro daquele evento, né? Talvez fosse uma revista de fofoca, coisa assim, né? Alguma coisa assim, meio. Sim, É, sim, aí funcionaria. Mas ele conseguiu pegar situações muito legais. Mas vamos falar mais das fotos mesmo. Essa, por exemplo, do que Steichen. é É. lá fora. Então, Externa, né? Pra começar, a gente não viu nenhuma foto externa ainda. é. Então quando você está com flash na câmera, é, você tem uma exposição ideal a 2 metros. 1 metro você vai superexpor. 3 metros já vai começar a subexpor. O plano onde você tem a exposição correta é muito estreito. Então ele foi muito inteligente de buscar essa foto externa, em que o fundo é preto mesmo, que não fica aquelas sombras indistintas, fica uma. Ele recortou, né? Recortou totalmente, assim, literalmente isso, porque já aconteceu, por exemplo, já fiz foto do meu gato, por exemplo, faço bastante foto dele.
Eu fui fazer uma foto. Ela mostrou até no último episódio. Ela não tá escaneada direitinho e tal, mas dá pra vocês verem. É a televisão atrás. Ah, tá. E aí eu fiz o foco nele e tal, e eu fechei um pouco mais pra um F4, 5. Podia ser no. Por quê? Porque ficou levemente escuro atrás Tá. e criou um recorte. Parece que ele tá num fundo infinito, assim. E foi o que ele fez, assim, É, num jeito muito mais magistral, porque é uma é. situação de evento, né? O, o raciocínio dele foi, já que eu não vou ter mesmo um fundo decente, bem iluminado, eu vou escolher enquadramentos que não precisam do fundo, que foi o que ele fez nessa foto do Steichen. Pena que tinha esse outro sujeito lá atrás, ficaria mais legal sem essa Nossa, pessoa, hein? sim. É. Calma aí, Agora, a lente da câmera dele, calma aí, calma aí. Eu vou voltar só pra falar. Nossa, sem o cidadão ali que tá ali atrás, ia ficar muito contemplativo, né? ele ainda está com o olho fechado. Porque tem a estátua de um anjo ali e tem É. o outro cidadão ali pensativo, né? Ia ficar uma fotaça, assim. Mas ficou legal, ficou bem legal. Agora, a lente dele não era tão ruim assim, é uma lente já anastigmática, que eu vi na ficha da coisa. É melhor que dessa aqui que eu estou mostrando aqui, eu não tenho a câmera deles. E Aham. você vê que ele explorou bem também nessa foto do sujeito ali discursando. Que é o presidente, no É, caso. é Melchior, cara. E você vê que, de novo, ele fez por baixo, apontando a câmera para cima, para não ter problema de fundo. É ele aqui nessa outra foto, né? Pode Provavelmente. ser. É nessa posição que ele Ah, tava. ele É agachou. exatamente isso, é. Ele agachou e jogou pra cima. Assim, é legal que também saiu a iluminação ali atrás, então tem um pouquinho de contexto. Lá no fundo tem algumas pessoas olhando, mas assim, ficou uma foto boa. Ficou, Separou o fundo não, total. e a qualidade dos detalhes dessa foto, comparada com as, por exemplo, que usou luz ambiente, é brutal. Esse daqui você vê cada detalhe aqui da gravata dele aqui, e aqui é mais uma sombra, que né, ficou uma coisa bem menos definida. É assim, é aquela questão da parte artística que eu falei. E essa meia luz da cantora é um negócio muito mais suave, É, né? É uma iluminação ali que ela faz o contorno, mas o braço mistura ali com o vestido e tal. Isso aqui é 100% jornalístico, assim, é tipo, é. claque, É, pessoa tal, discursa, sabe? É um negócio que realmente ilustra o fato, sim, sim. né? Inclusive aqui, por ser uma cantora e ter uma expressão no Combina, rosto, combina bem. combina muito mais. Esse aqui é realmente o discurso institucional ali rolando, né? E essa questão do Flash, que ele lava o primeiro plano e perde o segundo, o terceiro, fica interessante nessa foto aqui, porque ele fez de um ponto de vista mais alto, então a diferença de distância do primeiro plano para os outros já fica reduzida, Uhum. né? Porque se eu fotografo assim em linha, o que está aqui dá uma diferença muito grande para o próximo. Mas se eu subo, É, essa diferença já começa a cair. e a luz também dispersa, né? Se, É, se você fazer assim, a luz ela vai embora. Assim você consegue centralizar, né? Onde que a luz vai bater pra voltar pra foto. Essa realmente também é uma foto, acho que é a mais de evento, mais é, tradicional que é. ele fez, O né? pessoal batendo palma. É, ali, sentado, né? Agora, a minha foto favorita. Ah, falta essa aqui também. Então, para fechar essa daqui, ele ainda arriscou fazer uma no ponto B. Essa dele fez com luz ambiente. Acho que foi para cutucar o Finger. Sem o flash. Agora, você Sim, vê, ele esperou um momento em que provavelmente tinha alguém discursando ali, falando alguma coisa importante, não sei, que as pessoas estão bem paradinhas. sim. Então, ele provavelmente, ou certamente, ele colocou a câmera no ponto B, né, no bulb, que é aquela Uhum. que enquanto você aperta o botão ela fica aberta e Aberto, depois é. solta. Você faz de cabeça né, o É. tempo. Então ele deve ter dado aí um quarto, quase um segundo, e obteve uma nitidez boa. Talvez ele tenha apoiado a câmera numa coluna, numa cadeira, em alguma Pode coisa. ser que ele tenha sentado na É. cadeira e apoiado assim, né? Mas assim, ele explorou a maquininha dele lá super bem. Essa também é aquilo que eu falei assim, é um negócio também que pra uma foto de evento não é legal, assim, porque
o pessoal ouvindo, mas o pessoal parece estar meio de saco cheio, sabe? Tá meio assim. Então é diferente, totalmente diferente dessa foto É. que o pessoal na mesa, né? Que é um negócio mais assim, amigável, tá ali rolando, né? Um papo, É, tá tranquilo. Esse aqui é realmente. Parece que a pessoa que tá discursando tá dando uma notícia péssima pra todo mundo, é. né? Então você vê, um tinha uma câmera para fazer fotos mais intimistas, mais de um personagem, né? Que é o que usava luz ambiente. Uhum. O equipamento eletrônico é o clássico, típico de evento, né? Sim, Para pegar tudo e sim. documentar e ter uma foto de cada um. E o outro foi meio de xereta, né? Ele começou a fazer fotos assim, mais de snapshot, né? Sim. Alguma coisa nesse sentido de foto mais invasiva, sei lá. Sim, e curiosa, né? Essa foto pra mim do sapato é brilhante, assim. É, ficou bem legal. E, assim, você pode ter, assim, né? Dando uma pirada, pode ter várias interpretações. Tem, tipo, um homem com a mulher, o sapato do homem é tranquilo, aí tem a mulher do lado, e ela tem que ficar de pé. E Salto alto. iluminado, salto alto, e é super iluminado, o chão iluminado é muito estranho, né? É. Então, assim, é a melhor de todas. Quando eu vi isso aqui, eu falei, cara, ele teve realmente um aproveitamento muito grande. O aproveitamento dele é tão grande que se você for quantificar o número de fotos, né, aqui a gente tem separado, É. ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, enquanto o primeiro, que tem a lente 85, é duas fotos, e o outro é uma, duas, três, quatro. Ele saiu com mais fotos ainda expostas pela criatividade dele, né? E acho que também pela proposta do desafio, né? Eu achei muito bom, porque tudo que a gente falou do episódio anterior, né, se realiza aqui. É. É você entender a foto. Você não vai levar, por exemplo, no meu caso, uma lente macro para um evento. Sim. Não faz sentido. Por exemplo, não dá para fazer foto de esportes com a câmera dessa aqui. Exatamente. Tem limites, né? Mas se a pessoa conhece o equipamento, ela vai saber explorar aquilo para obter resultado com aquilo. Mas mesmo assim, se você tiver um olhar fotográfico, uma abordagem criativa tal, mesmo com equipamento limitado, você consegue chegar em situações aí bem interessantes. Eu sei muito disso porque eu vivi basicamente meus primeiros anos ali de, né, atuando como foto e vídeo e tal, com uma 50mm 1.8, que é muito, acontece muito isso, né, com a galera que chega nesse ramo. E eu tive que dar um jeito. Ah, é muito. Ah, fazer foto em grupo. Putz, eu tive que pegar uma distância para conseguir pegar todo mundo ali. Então é isso, é o aprendizado de uma revista aqui muito, muito bacana. Eu quero dar uma olhada depois, assim, em outras coisas que tem, porque às vezes tem outras coisas que a gente pode tirar, né, de aprendizado aqui para trazer pro pessoal. Bom, eu espero que depois desse episódio, assim, que eu acho que foi muito legal isso aqui, porque a gente, né, Wagner, a gente fez um teórico sobre a história da fotografia, da invenção da fotografia. Depois a gente fez um técnico que a gente falou propriamente dito dos equipamentos, das possibilidades. E agora a gente está fazendo um prático, né? A gente não era a gente no evento, mas pegando, né, como base a revista, a experiência e o que foi descrito, eu acho que deu para dar um panorama nesses 3 primeiros episódios aqui do nosso projeto, que você pode se guiar, assim, entender, né? Ir se entendendo também como fotógrafo. Eu acho que isso é super importante. Mas acho que ficou legal essa trinca aí, essa primeira trinca, né, Wagner? Sim, assim, eu gostei dessa ideia de fazer esse capítulo assim, esse episódio com essa matéria dessa revista, porque uma coisa que me dá bastante, não vou dizer pena, porque pena é uma coisa meio pesada, mas que eu vejo que às vezes a pessoa fica preocupada, eu preciso ter tal câmera para fazer boas fotos. Não é. Você tem que conhecer bem o equipamento que você tiver, ainda mais em analógica, que não é uma coisa que é tudo coisa usada, né? Você tem que comprar alguma coisa que já existe. Na verdade, é explorar bem o equipamento que a pessoa tem e sempre dá para fazer alguma coisa se você respeitar as limitações e contornar essas. Entender a sua situação É, também, é, né? Tá preparado. Eu vou dar um exemplo, não é sobre câmera analógica, mas eu tenho uma ZV-10 com a lente do kit, que é uma 1650, ela é 3.5, 5.6. Eu fui no zoológico com ela, as fotos que eu fiz, assim,
Lógico que eu também já tenho habilidade em tratamento de foto, etc. Mas tem umas fotos de flamingo que eu consegui fazer que, assim, eu fiquei realmente surpreso. Eu falei, nossa, é uma câmerazinha pequenininha, consegui levar. Então, assim, trazendo o exemplo pra cá, pô, você pegar uma Trip 35, que é uma câmera aí de, né, pra você iniciar, De ou entrada, né? de entrada, então pra tentar fazer algumas coisas, eu tenho certeza que vai surgir, os resultados eles vão vir e você vai aprender com isso, porque pro cara fazer uma foto de um sapato, ele tem que ter já um conhecimento. Ele não pegou essa câmera a primeira e saiu fazendo. Mas você precisa ir fazendo para aprender, né? Como qualquer tipo de arte, né? Acho que isso é a beleza aí da gente ir aprendendo e como se fosse um artesanato mesmo, né? Acho que a parte da câmera analógica que eu mais gosto são as limitações. Porque se fosse pela facilidade, eu tirava o celular do bolso, tirava foto e tudo bem. Então acho que as limitações fazem parte desse aprendizado, né? Vira um jogo, né? Vira um jogo, vira um desafio, como eles enfrentaram. E também acho que, principalmente, vira um incentivo, assim. De, tipo, entender a forma, entender o formato e chegar no resultado. E quando o resultado chega, putz... Aí, tipo, é o porquê que a gente faz, né? Porque a gente trabalha, né? É a sensação de concretizar aquilo, né? Mas tem muita coisa pra gente falar ainda, né, Wagner? Nossa senhora! Sempre que a gente para pra conversar aqui nos intervalos da gravação, já vai saindo uma coisa, uma outra. Tem a parte de revelação, tem a parte de digitalização, né, o scanner. Eu tô com uma dificuldade com isso, né, que a gente veio conversando. Mas aos poucos eu também vou trazendo minhas dificuldades aqui, que sou uma pessoa iniciante. O Wagner vai trazendo a experiência dele e a gente vai conversando, né? Ok, então até a próxima. Até a próxima.